Aleluia. Diz assim a poderosa palavra de Deus: e sucedeu que depois os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos deste, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não saberemos, pelo amor de Deus, e não saberemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero falar nesta manhã a respeito do sabor da fidelidade, e estamos baseados nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, que fala de um rei chamado Josafá. Josafá foi o 4º rei de Israel, filho de Asa. A Bíblia diz que esse rei Asa não buscou o Senhor. Ele reinou 41 anos em Israel e não buscou o Senhor quando ficou doente dos pés, e por causa disso ele morreu. E aí Deus levanta o seu filho Josafá, e ele toma algumas medidas interessantes, e que nós vamos ver aqui que o sabor da fidelidade que nós temos a Deus, e o sabor da fidelidade que Deus tem para conosco, nas suas promessas, que Ele é fiel à palavra dEle, é interessante. E quanto maior for o problema, maior vai ser a glória que em nós há de ser revelada. A água tem o maior sabor na maior sede. A comida tem o maior sabor na maior fome. O sono tem o maior sabor no maior cansaço. O abraço tem o maior sabor no maior tempo da distância. A saudade tem o maior sabor na distância que existe. O perdão tem o maior sabor no maior pecado perdoado. A sombra tem o maior sabor no maior calor. A cobertura tem o maior sabor no frio. A gratidão tem maior sabor no maior perdão, e a vitória tem maior sabor na maior luta. Quanto maior for a luta, maior vai ser a nossa vitória. Esse homem começou um trabalho extraordinário. Diz a Bíblia que ele se fortificou contra Israel. O povo de Israel teve um rei
que dominou sobre todos os reinos, sobre as 12 tribos, chamado Saul. Depois entrou Davi e dominou sobre as 12 tribos. Quando chegou Salomão, as 12 tribos, cada um reinou durante 40 anos. Mas houve uma divisão de reino, e Jeroboão levou 10 tribos para o norte, e ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim, no sul. Esse Jeroboão era da tribo de Efraim, por isso a Bíblia muitas vezes chama Israel de efraimitas. E havia muita briga entre eles, porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Deixa eu te dizer, o povo tinha que ir a Jerusalém para adorar. Jerusalém tem uma extensão de 500 quilômetros. Alguns moravam em Jerusalém, outros moravam um pouco mais perto, outros moravam longe, outros moravam muito longe. Mas eles tinham que ir a Jerusalém adorar nas festas. E eram muitas festas. Você imagina todo aquele povo saindo para ir a Jerusalém. Não era aqui do lado que você pega um ônibus, que você vem de Uber, que você vem de táxi, que você vem a pé. Eram lugares distantes e eles tinham que ir às festas. As 3 principais sobretudo, mas havia outras festas. Eles eram obrigados a ir a Jerusalém adorar. Quando houve essa divisão, o povo do norte criou um outro altar, criou um outro lugar. O altar que estava em Jerusalém, que era um lugar de adoração, altar relativamente pequeno. Os animais eram colocados ali devagarinho, iam sendo queimados e iam sendo sacrificados. O outro altar que eles inventaram em um outro lugar, tipo assim dizendo, nós não precisamos ir a Jerusalém adorar, vamos adorar aqui mesmo. Era um altar enorme, muito grande. Eu estive lá, imenso altar, muito maior do que o outro altar. E é como se eles dissessem assim, vocês não precisam ir lá a Jerusalém adorar. É como aquela pessoa que diz assim, eu não preciso ir à igreja todo dia, eu não preciso ir, eu oro aqui na minha casa mesmo, está tudo bem. Não, eu não preciso fazer aquelas coisas todas que me são orientadas a fazer. Sabe como? O mesmo espírito daquela época, o mesmo espírito que reina hoje. Eu não preciso participar da ceia, não, isso é besteira. Eu não preciso jejuar como dia, eu não preciso ler a Bíblia todo dia. Esse espírito já estava ali, vocês não precisam ir a Jerusalém, então vamos fazer aqui um outro altar, num lugar bem amplo, e fizeram esse altar ali. E quando eu vejo essa história, porque esse homem você vai ver que ele cometeu equívocos. Josafá não cometeu pecados, mas ele se equivocou, ele teve algumas atitudes, e glória a Deus, porque Deus nos considera. Deus quer corrigir algumas coisas em nós que são perniciosas para nós, que causam em nós alguns contratempos. Eu penso que Deus quer curar a nossa teimosia. Nós às vezes somos muito teimosos. Deus quer curar os nossos erros. Deus quer curar as nossas inclinações, as nossas tendências. Deus quer curar isso em nós. Isso vem de berço. Criança já nasce com essa tendência de domínio. A criança já nasce dizendo, esse brinquedo é meu, e briga pelo brinquedo. Se o pai e a mãe desde a infância já não começar a orientar e dizer, não pegue, é do seu irmão, então ceda para o seu irmão para que ele também brinque, eles vão criar 2 seres antagônicos que vão lutar a vida inteira. Então Deus, com isso, querendo curar essa teimosia, esses erros, Ele quer mostrar a misericórdia dEle, a paciência dEle para conosco. Deus é paciente, amém, igreja? E a fidelidade dEle. Como Deus é paciente conosco. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Como o céu é distante da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor. Ele é o Pai das misericórdias. As misericórdias do Senhor são as coisas que nos sustentam. Esse homem, ele quando ele foi levantado rei aos 35 anos, ele reinou 25 anos, ele se fortificou contra Israel, ele se fortaleceu e falou, não quero assunto com Israel, Israel não está servindo a Deus de forma adequada, é um reino rebelde, toda rebeldia na Bíblia, a morte. Esses 10 reinos que foram levados, em 722 foi levado pelos assírios, desapareceu, toda a rebeldia, mas hoje, mais amanhã, mais um mês, mais um ano, pode parecer que vai dar certo, mas não dá, eles foram dizimados. E então ele se fortificou e disse, eu não tenho nada, eu sirvo a um Deus de Israel, ao Deus puro. Diz a Bíblia que o segundo ato que ele criou, a Bíblia diz que ele buscou o Senhor,
que ele andou nos caminhos, nos mandamentos do Senhor, que ele estabeleceu juízes em Israel, em Judá no caso, que ele estabeleceu levitas, ele criou juízes para dar as ordens, e estabeleceu levitas que fala de adoração, e ensinou o temor do Senhor, porque se houver levitas, fala da adoração, e se tiver juízes que fala da organização, mas não houver temor, não adianta nada. E diz a Bíblia que ele tirou os altos, onde se ofertava aos deuses, e os bosques, que eram lugares de adoração a demônios. Em suma, esse homem limpou Israel para que o Deus vivo, para que o Deus Todo-Poderoso pudesse ser adorado. Amém? Diz a Bíblia também uma coisa interessante, que esse homem tinha poder, ele tinha riquezas e glória em abundância. 2 vezes a Bíblia diz isso, que ele tinha riquezas e glória, era um homem absolutamente rico. E tinha um exército de 1.160.000 pessoas. Você imagina 10 maracanãs, quase 11 maracanãs, cheio de gente, cheio de soldados. Ele tinha toda essa soldadesca ao redor dele. Diz a Bíblia que ele começa a cair quando ele vai ter com Acabe. Acabe era rei de Israel. Acabe foi o pior rei que Israel teve. E esse homem casou com a pior mulher que existe, que chamava-se Jezabel. Era uma mulher que dominava, uma mulher que bancava os profetas de Baal. 450 profetas de Baal, com o dinheiro de Israel, ela bancava aqueles profetas só para trabalharem para Baal. Era uma mulher matadora de profetas. Então ele vai ter com Acabe, ele vai conversar com Acabe. Queridos, a Bíblia nos ensina coisas interessantes. Nós, ao longo dos anos, fomos mudando um pouco, fomos nos acoplando ao mundo. A igreja não tem tanta influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. As coisas do mundo estão entrando na igreja. Há pessoas que pregaram uma coisa, hoje pregam outra, que criam numa coisa, hoje creem em outra. Há pessoas que eram radicais, que disseram, não é assim, hoje eles não é bem assim. E não é desse jeito. A Bíblia é a Bíblia, o Evangelho não muda, Deus não muda, e glória a Deus porque Ele não muda. Ele foi ter com Acabe. Querido, uma coisa é a gente conviver com pessoas sendo luz, a outra coisa é a gente conviver com a pessoa não sendo luz. A Bíblia diz que Jesus andava com pecadores, andava com pessoas que bebiam, Ele estava no meio deles, mas Ele estava sempre sendo luz. Você pode andar em qualquer lugar. Eu me lembro, eu não era convertido, entrou um homem na Portela, de terno e gravata, a Bíblia na mão. Quando ele entrou, caiu muita gente, foi caindo pelo chão, caiu pelo poder que aquele homem tinha. Ele virou para a bateria com a Bíblia e fez assim, vocês aí, caiu um bocado de gente. Queridos, há pessoas que têm esse poder. Você pode estar em qualquer lugar, mas que você seja luz, luz das trevas. Jesus fazia isso, ele foi se ter com Acabe. E interessante, a Bíblia diz que ele se aparentou com Acabe, significa dizer que ele casou com uma das filhas de Acabe. Você vê que Acabe era um homem ruim, então ele não pode ter gerado uma coisa boa. A mãe era também ruim. E diz a Bíblia que Acabe o convenceu a ir para a guerra. Acabe, Israel estava numa guerra com a Síria, e ele convenceu. Você vê que Acabe não conseguia convencer a sua esposa. A esposa que convencia, quem dominava Israel, quem mandava Israel, quem dava as ordens, não era Acabe, era Jezabel. E esse camarada, Acabe, conseguiu convencer ao rei Josafá por causa dessa comunhão com ele. E diz a Bíblia que eles foram para a guerra. E quando eles foram para a guerra, os dois foram para a guerra, a Bíblia diz que Acabe morre, ele é ferido e morre. E diz a Bíblia que ele volta em paz para Jerusalém. Às vezes parece que está tudo em paz, mas não está em paz. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos das promessas que fizemos a Deus, nunca cumprimos. Nos esquecemos de tantas promessas que nós ouvimos de Deus, de tanto chamar de atenção de Deus, e nós não fazemos. Nós nos esquecemos com muitas facilidades. Nós só não nos esquecemos quando aquilo nos interessa, quando aquilo é para nós. É como a pessoa que emprestou um dinheiro não esquece que emprestou, mas quem tomou emprestado muitas vezes esquece. Então ele voltou em paz, estava tudo bem. Ele cometeu esses erros que não foram pecados de certa forma, mas foram erros. E diz a Bíblia que se levanta um profeta chamado Jeú, que é o vidente, e repreende a ele.
e diz: olha, você não podia ter feito isso não, virá grande ira sobre ti da parte do Senhor. Às vezes, querido, eu tenho grandes amigos espíritos e me dou com eles e abraço naturalmente, mas uma coisa é eu estar com eles, outra coisa é eu conviver. É como no jogo de futebol, você tem amigos que torcem para um time diferente do seu, então você pega a camisa do seu time, vai para a torcida do outro para você ver o que vai te acontecer. Uma coisa é você não ser inimigo, não ser nada dele, outra coisa é você tentar conviver, vai dar problema, vai dar confusão. E ele disse: virá grande ira da parte do Senhor por causa desses atos que você fez. Você foi à guerra com ele, você tentou lutar com ele. E diz assim mais a palavra: tinhas tu que ajudar o ímpio, que ao Senhor aborrecia. A palavra ímpio aqui, existem 4 palavras que a Bíblia chama de ímpio. A primeira é a adiquia, que se você já aprendeu isso, é certo, correto, e o anega, aquela pessoa que não é correta, que não é certa. A outra é anomos. Nomos é lei, anomos é a pessoa que anda fora da lei. Existe o assabes, que é o sacrílego, e aqui a palavra não é nenhuma dessas, é ramartolos, é pecador. O tradutor aqui, na hora de traduzir, ele parece que aliviou um pouco, mas o texto diz o seguinte: tinhas tu que ajudar o pecador que ao Senhor aborrecia. Ele me aborrecia, ele aborrecia o Senhor. E você vê que essa aqui é uma palavra do profeta, não é Deus dizendo assim: você não vai ajudar que ele me aborrecia, mas o profeta está dizendo: você foi ajudar aquela pessoa que aborrecia o Senhor. Querido, há muitos profetas no nosso meio que têm o poder na boca para dizer assim: não faça isso em nome de Jesus, porque você está aborrecendo o Senhor. E você precisa aprender a usar a sua boca profética quando vir a pessoa indo para o mal e não chamar a atenção. A Bíblia diz: quando você vir o crente ir se desviando, você não chamar e ele morrer naquele pecado, a Bíblia diz que ele vai recorrer o sangue sobre a cabeça de quem não disse nada. Amém? A Bíblia diz que mesmo assim, esse homem continuou fazendo a obra do Senhor. Ele entendeu que Deus tinha mandado, mas parece que não sei se ele não entendeu bem, não sei se ele não recebeu bem. Ele continuou fazendo a obra do Senhor, porque também a profecia já tinha sido lançada, a palavra já tinha sido lançada. E diz a Bíblia que ele continuou a fazer a obra do Senhor. E no capítulo 19, versículo 9, ele diz assim: o povo: andai com fidelidade no temor do Senhor e com o coração inteiro. Parece que essa coisa que em princípio não mexeu muito com ele, mas de certa forma ele disse: nós precisamos, eu dei um mole, e nós precisamos andar no temor do Senhor. E aí nós chegamos a esse texto, e esse texto diz o seguinte: depois disso, depois dessa guerra, depois dele ter se envolvido, porque tudo começa quando ele vai se aparentar. É interessante que Eva influenciou Adão, Sara influenciou Abraão, a mulher de Sansão influenciou a Sansão. Existe uma influência muitas vezes boa. Eu sempre tenho dito que a mulher nunca é nula na vida do homem, ou ela põe para cima ou ela põe para baixo. Graças a Deus que as mulheres desse lugar só põem seus maridos para cima. Põe para cima: o meu marido é um homem de Deus, o meu marido é um servo de Deus, se não for vai ser, e começa a profetizar que é. Ele disse: depois dessas coisas, depois que ele foi lá e ajudou o pecador, vieram os filhos de Moabe e de Amon e das montanhas de Seir a peleja. Quem são os moabitas e os amonitas? A Bíblia diz que Deus um dia destruiu a cidade de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. E lá em Sodoma morava um homem chamado Ló. E o anjo foi lá e disse assim: você sai dessa terra que nós vamos destruir. E saiu Ló com a sua esposa, com suas 2 filhas, e foram embora. E Deus disse assim: olha, não pare nessa campina, não olhe para trás, escapa-te por tua vida, escapa-te lá para o monte, vai embora. E a mulher dele, apegada às coisas, porque ele era muito rico, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E eles foram para a montanha, e lá foi uma devastação total. Os mestres dizem que as 2 filhas acharam que o mundo tinha acabado, porque foi algo tão tenebroso que elas acharam. Então elas deitam com o pai, elas embriagam o pai fica bêbado, e a mais velha deita-se com o pai, e engravida do pai nasce Moabe. No dia seguinte, a mais nova dá um novo porre no pai, embebeda o pai, deita com o pai, engravida do pai, e nasce Amon. Então são 2 filhos incestuosos, são 2 filhos que são filhos
e ao mesmo tempo netos né? Tem um pai que é ao mesmo tempo neto. Não pode dar certo. Esse povo sempre foi inimigo de Israel. Os amonitas e moabitas historicamente são inimigos de Israel. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: a igreja do Senhor Jesus tem inimigo, sim ou não, querido? É só olhar a política, é só olhar o que as pessoas fazem, é só olhar a televisão, é só olhar aquilo que eles pregam. Existem pessoas de outros canais de televisão que não concordam com certos canais de televisão, porque sabem que estão pregando coisas terríveis. Começou fazendo isso de madrugada, agora já é durante o dia, para qualquer criança ver. Então nós temos inimigos, queridos. Se nós não tivéssemos inimigo, o mundo já estava todo salvo. A Bíblia diz que ele recebe essa notícia: olha, já veio uma grande multidão, uma tremenda multidão, eles estão vindo para Jerusalém, e já estão lá em En-Gedi, já chegaram a En-Gedi. É algo de tremer. Eu estive em En-Gedi. En-Gedi é um lugar de muitas fontes de água, de muitas cavernas. É impossível hoje você entender como alguém pode morar ali. E En-Gedi fica a 83 quilômetros de Jerusalém, não é tão distante. A marcha de uma companhia aproximadamente chegaria a Jerusalém em 1h30. Talvez menos do que isso, eles calculam em 1h23. Uma marcha firme, em 1 hora e pouco chegaria a Jerusalém. E era uma grande multidão. Queridos, nós temos um Deus que é maior do que a multidão. Nós vamos entender que esse texto, Josafá diz isto: nós temos um Deus, parece que você não ouviu, que é maior do que uma multidão. Nós e Deus somos uma maioria contra qualquer exército satânico, porque ele já pisou na cabeça da serpente, ele já destruiu o poder das trevas sobre a sua vida. Vem aí uma grande multidão, Josafá. Ele está muito bem lá, está tudo feliz da vida, ele está lá adorando a Deus, mas vem uma notícia terrível. Vem aí uma grande multidão. E diz a Bíblia que Josafá nessa hora temeu. O rei de Israel temeu, ficou com medo. Querido, aqui nós vemos a humanidade de um líder. Todo líder tem seus medos. Moisés temeu e foi clamar a Deus, foi orar a Deus. Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Josué, com a morte de Moisés, também temeu, disse: se levanta aí. Jó estava prostrado, ele disse: Jó, levanta-se, fala comigo como homem. Todos nós tememos, e graças a Deus que nós tememos, porque nós temos um Deus que nos protege. Vem aí uma grande multidão, e quando nós tememos, nós temos algumas situações que a gente pode fazer. Primeiro, quando vem a grande multidão, a gente pode sair para enfrentar na força do nosso braço. Ele podia fazer isso: eu vou sair e vou enfrentar, ia perder. A segunda coisa que ele podia fazer era fugir da cidade, entregar a cidade e sair. Eles dominariam a cidade. A terceira coisa que eles podiam fazer era mandar condições de paz. Olha, nós vamos mandar tanto ciclo de prata, de ouro, e a gente começa a pagar. Anualmente a gente vai pagando para vocês não virem sobre nós. E a quarta coisa era buscar ao Senhor. A quarta coisa era se voltar para Deus. Era buscar naquele que tudo pode. Então a Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor. Queridos, há momentos na nossa vida que nós precisamos aprender a buscar o Senhor. Queridos, nessas horas não adianta a gente ficar com mesmice, não adianta a gente ficar dizendo que a gente é fraquinho, que não dá mais, que eu quero largar tudo, chutar o balde. Não! Nesta hora, a coisa melhor que se faz é buscar ao Senhor. Quando Davi viu que aqueles 400 homens queriam apedrejá-lo, porque o povo contrário tinha levado as suas mulheres, os seus filhos, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor, ele se fortificou, ele foi buscar ao Senhor. Diz a Bíblia que ele apregoou um jejum. Queridos, nós precisamos aprender com esse homem, que apesar dos seus erros, todo líder tem os seus erros, ele aplicou um jejum. Ele diz: nós temos que jejuar, querido, há muita vitória. Jesus um dia desce do monte, estava lá em cima com Pedro, Tiago e João, ele tinha se transfigurado na frente deles. Quando ele desce, está lá um homem e o seu filho endemoniado, e os discípulos, os outros que ficaram lá embaixo, tentando expulsar e não conseguiam expulsar. E Jesus desce e diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis, ou até quando vos suportareis? E Jesus repreende, diz: até desde quando esse menino fala? Desde a sua infância. Então desde criança ele era endemoniado. A criança não endemonia, a Bíblia diz que sim.
Jesus expulsou e disse: esta casta não sai senão por jejum e libertação e oração. Então nós precisamos aprender esse projeto do jejum, precisamos entender isso, amém, querido? Precisamos entender que nós temos que buscar a Deus. Ele apregoou o jejum geral, ele envolveu todo mundo. O rei podia fazer isso, o pastor não pode. O pastor pode incentivar, o rei podia mandar, porque se alguém fosse pego lá sem jejuar, comendo alguma coisa, era morte certa. A Bíblia diz que todas as vitórias são precedidas de grandes lutas. É a Bíblia que diz. Todas as vitórias são protegidas de lutas. Todas as grandes vitórias são precedidas de grandes lutas. Você está passando uma grande luta? Se prepare para a grande vitória que Deus vai derramar sobre a sua vida. Ele então vai orar e ele vai dizer para Deus os atributos dele. Queridos, quando nós vamos orar, nós precisamos dizer algumas coisas para Deus. Você vê que Jesus, quando foi ensinar a oração do Pai Nosso, ele disse: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele começa a glorificar a Deus, ele começa a dizer coisas para Deus. Esse homem diz a mesma coisa, ele diz assim: Senhor, na tua mão há força e poder. Na tua mão há força e poder. Força é algo maravilhoso, porque a palavra grega é esquis, é força de um exército, é força brutal. Ele diz: na tua mão a força de um exército. Então, o que é esse exército contra a força que há no Deus que tem nas mãos todo o poder? Nas tuas mãos a força, a esse esquis, que é a força brutal, a força de um exército. Ele clamou a Deus por isso. Nós às vezes ficamos muito passando a mão em alguma coisa. Querido, Deus é nosso Deus, Ele está para lutar as nossas causas. A Bíblia diz que Ele tem uma mão forte, braço estendido. Querido, nós estamos aqui numa guerra travada, e nós precisamos buscar esse Deus. Quando Ele fala de poder, Ele fala da palavra dinamis, daí vem dinamite. Essa é uma força e um poder sobrenatural. Então ele cita aquilo que nós lemos ali, que quando eles vinham do Egito para ir para a terra prometida, eles chegaram diante das montanhas de Seir, e o povo estava acostumado a guerrear, e tirando todos os exércitos da frente, e de repente eles encontram com esse exército aqui, e Deus diz para eles lá em Deuteronômio 2:19 assim: não os molestes, porque a terra dos filhos de Amon não te darei por herança. E a Bíblia diz que o povo de Israel, que podia ter destruído esse povo na sua fase embrionária, se desviou e não destruiu. Ele diz: esse povo que o Senhor disse que nós não destruíssemos, se alinhou com outro povo e vem contra nós. Sabe o que ele está dizendo? Existe ingratidão desse povo. Querido, quantas ingratidões você já passou na sua vida? Você que é líder, quanta ingratidão você já passou? Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é humano, quantas ingratidões você já passou na vida? Quantas pessoas já te traíram? Quantas pessoas não foram reflexivos naquilo que você fez? Você fez de uma forma e eles te deram de outra forma. Amém, queridos? Ingratidão. Eles vinham para esmagar Israel, eles vinham para aniquilar Israel, e a disparidade numérica era absurda. O povo que vinha era muito maior do que 1.160.000, e eles não tinham poder para lutar. Querido, existem coisas na nossa vida que Deus precisa tratar, e uma dessas coisas que nós abordamos aqui é às vezes a nossa teimosia. Nós somos às vezes teimosos, ou não somos, povo de Deus? Nós teimamos com Deus, nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, e graças a Deus, que Deus, quando olha para nós, eu fico assim bem impressionado com o Salmo 103, o versículo 10 diz assim: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. O versículo 14 diz assim: Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Glória a Deus, porque Ele se lembra disso e não nos trata segundo o nosso pecado, não temos as consequências pelas nossas iniquidades. Então Deus, nesse texto, em toda a Bíblia, quer nos ensinar
a dependência dEle, a ensinar que nós não podemos viver sem Ele, nós não podemos caminhar com Ele, nós não podemos tomar decisão sem Ele, nós não podemos tocar a nossa vida humana, a nossa vida espiritual, a nossa vida natural, a sobrenatural. Não podemos ser, sejamos nós grandes, pequenos, ricos, pobres, nós não podemos andar sem Deus. Andar com Ele é um caminho de vitória. Amém? Notícia ruim vem, querido. Você está na sua casa, vem uma notícia ruim, não vem? Quem está na sua casa e gosta de receber uma notícia, uma cobrança para dizer assim: olha, o negócio está feio do teu lado aí. A notícia ruim vem. Ninguém quer que elas venham, mas ela vem. Notícia de que algo aconteceu com a sua família, com seu filho, com seu pai, uma enfermidade, vem. O problema vem. O dia mal vem. O povo de Deus tem inimigos. O grande problema é como nós reagimos a essas notícias. Esse homem teve uma reação diferente. E sabe o que está faltando na igreja do século 21, especialmente na igreja brasileira? Uma coisa chamada temor. Porque temor gera algo sobrenatural chamado avivamento. A igreja do século 21, a igreja brasileira precisa de avivamento. E nós temos confundido uma coisa muito significativa. Estamos confundindo avivamento com movimento. Você passa no lugar, aquele movimento. Por quê? Porque o cantor tal foi lá, o pregador famoso tal foi lá, a cantora foi lá. Hoje haverá isso. Isso é movimento, isso não é avivamento. Avivamento é completamente diferente. Avivamento é oração, é choro, é confissão de pecado, é adoração. Avivamento é leitura da Bíblia. Avivamento é sede de Deus. O movimento é divertimento, são luzes, são os aleluias, são glória. E a gente vai vendo as histórias dos avivamentos, entre aspas, que são mais divertimentos, que não são avivamentos, são movimentos. E nós não podemos confundir isto, querido. Deus precisa levantar um povo que seja avivado, que tenha realmente vida. Porque no avivamento as pessoas buscam a Deus, e no movimento as pessoas buscam pessoas, buscam bênçãos, buscam visões, buscam revelações, buscam cantores, mas não buscam Deus que está por trás de tudo isto. Esse homem, o rei Josafá, continua conversando com Deus, continua trazendo as suas inquietações com relação a esse problema. E ele diz no capítulo 20, versículo 12: em nós não há força. Ele usou a mesma palavra, esquece. Em nós não há força de um exército. A força do exército está no teu braço. Em nós não há uma força brutal, nós somos pequenos, mas em ti há força. Nós estamos aqui passando esta luta. Eu estou olhando esse exército que vem contra mim. Eu estou olhando esse exército que vem lutar contra mim. Senhor, eu estou com medo. Não há em nós força, mas tem um detalhe: os nossos olhos estão postos em ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, nossos olhos não estão expostos nos problemas, nas pessoas, no governo. O grande erro da igreja é que ela tem um Deus muito grande, mas põe os olhos no governo, na esperança do governo, e fica esperando que pessoas possam resolver a sua situação. Ele diz: olha, os nossos olhos estão postos em ti. Quando nós olhamos para a situação, nós só vemos derrota. Olhamos para situações, nós só vemos problemas. Olhamos para a situação, nós só vemos barreira. Quando olhamos para a situação, nós desanimamos. Mas quando olhamos para Deus, nós vemos o Deus da vitória. Nós enxergamos que Deus tem solução para tudo. Ele é o Deus dos impossíveis. Esse Deus cuida de nós, querido. Você está dormindo, a Bíblia diz: nada vos adianta levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque aos seus Ele dá enquanto dorme. Você está dormindo, Ele está velando. Assim como nós levantamos e vamos olhar os nossos filhos, ainda hoje, bitelão grande, a gente abre a porta para ver como está.
criança, filho é sempre criança para nós. As crianças vêm aí, as crianças já almoçaram, você já almoçou, já papou, minha filha, meu filho é assim, a gente abre lá a porta do quarto para saber se está dormindo, se está tudo bem. Querido, nós fazemos isso com os nossos filhos criança, fazemos isso quando eles crescem. Deus faz isso conosco 24 horas por dia. Ele está olhando para nós, Ele cuida de nós em todo o tempo. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus sempre mostra uma solução de onde nós menos esperamos. E Deus sempre mostra isto. Deus quer que olhemos para Ele. O projeto de Deus é o seguinte: tira o olho dessa situação, começa a olhar em mim. Israel espera em Deus. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Queridos, Ele tem promessa para nós. Deus quer que dependamos dEle, que não dependamos do emprego. É evidente que nós trabalhamos, que nós fazemos tantas coisas, mas a dependência é de Deus. Nunca pense que o seu dinheiro é seu, porque não é. Nada é seu, nem a vida é sua, nem nada, a respiração não é sua. Querido, eu fico às vezes olhando o coração. Por que o coração bate? Você sabe por que as veias se enchem de sangue? Porque o coração bate. Por que nós respiramos? Porque o coração bate. Por que o nosso intestino, nosso estômago funciona? Porque tudo vem do coração. Agora, por que o coração bate? Qual é a razão de o coração bater? Houve um médico que postou na internet que ele era ateu, a mulher crente, ele ateu. E a mulher sempre começou a levar ele à igreja, ele ia contra a vontade, contra a vontade, contra a vontade. Aí um dia ele está fazendo uma cirurgia, então eles tiram o coração da pessoa, colocam numa máquina, faz a cirurgia, depois coloca o coração ali, desliga a máquina e o coração volta a bater. E o coração não bateu. E os médicos começaram naquela tribulação, e os médicos fazendo de tudo, e o coração não batia. E de repente ele disse: Deus, se Tu és vivo, se Tu estás aqui, realmente, Jesus, se Tu existes, faz esse coração bater. Ele disse que passaram alguns segundos, o coração começou e de uma forma tão forte que eles teve que tirar rapidamente os elementos que ensejavam que o coração batesse, porque senão estragaria o coração. Eles rapidamente tiraram todo o material. Ele disse: nunca vi um coração bater com tanta pujança como aquele coração. Sabe por que o coração bate? Porque existe vida. A hora que Deus tirar aquele coração, o coração só bate por isso, porque ali existe a vida de Deus. A hora que Deus tirar a vida, acabou. Vai tudo para o beleléu. O nosso coração está na mão de Deus. É por isso que a Bíblia fala do coração, e não fala do coração físico, não fala do músculo. É o único órgão do corpo que não tem câncer, porque ele trabalha o tempo inteiro. A hora que Deus tirar a vida, o coração para. Só Ele pode fazer voltar esse coração a bater. Deus quer que nós dependamos dele desse jeito, entender que a nossa vida depende dele. Deus quer mexer na nossa fé. Muitas vezes Ele manda problemas, Ele manda às vezes um presente, mas num invólucro que nós não gostamos, e nós ficamos chateados com aquele invólucro, mas lá dentro há um presente para nós, há algo que Deus preparou para nós. Existem tipos de fé. Basicamente, quero abordar 3 tipos de fé. Primeiro é aquela fé das pessoas que acham que a terra é a nossa herança. Há pessoas que só vivem na esfera desta terra. A vida deles é só: eu quero isso, eu quero aquilo, mas nunca pensa no céu. Eu quero um carro, eu quero fazer campanha disso, eu quero ser curado disso. É a esfera da terra. Há pessoas que têm uma fé na esfera da terra, como se a terra fosse a sua herança. E a Bíblia diz: mais miserável é o homem que espera em Jesus Cristo só nessa vida. O outro tipo de fé é a fé mística. É aquela fé que eu sou salvo, aleluia, glória a Deus, tá bom, eu sou salvo, eu pego a minha Bíblia, a minha família está para lá tomando sua cerveja, está todo mundo indo para o inferno, mas eu vou para o céu. Eu estou aqui doido para a trombeta soar, que eu vou para o céu. É a fé mística, é aquela fé que vai, né? Eu sou salvo, glória a Deus,
Deus me salvou, de repente eu sou muito especial. Eles querem ir para o inferno mesmo, não querem saber de nada. É a fé mística. E existe a fé profética. A fé profética é aquela fé que quer mudar o mundo, aquela fé que quer mudar as pessoas, que quer que as pessoas se transformem, que querem orar para as pessoas serem curadas, que querem trazer pessoas para a igreja, que querem fazer algo que mude a vida das pessoas. É a fé profética. No capítulo 20, versículo 21 de João, Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, envio vocês também. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. É a fé profética. É a fé que diz: olha, essa situação na sua vida vai mudar, meu irmão. Essa situação não vai durar para sempre. O deserto tem fim, a peneira tem fim, o túnel tem fim, tudo tem fim. Você está passando por uma luta, tem fim. A fé profética é a fé que abre a sua boca e diz: Deus nunca falha. Deus vai fazer algo impossível na vida do teu filho, e você profetiza isso, e continua a profetizar, e a notícia que vem vai ser pior, e você continua a profetizar, e vai dizer: ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar, porque Deus nunca muda, Deus nunca falha. Você está passando a luta lá no seu trabalho, fique atento, que Deus vai mudar aquela situação. O seu comércio, a sua empresa não está indo bem, mas Deus vai mudar. Deus vai pegar pessoas e levar lá para comprar na sua empresa. Deus nunca falha, Deus não muda. Deus vai mudar a vida dos seus filhos, vai transformar a sua situação. Fé profética. Deus precisa de pessoas, porque a última coisa que Deus jogou aqui nessa terra foram os profetas, e lá Israel tinha alguns profetas. Hoje nós estamos aqui com centenas de profetas, milhares de profetas nesta terra. Profetas, a fé profética. Muitas vezes a fé profética faz com que as pessoas façam aquilo que não querem fazer. As pessoas acordam sem querer, acordam com sono, queria dormir, mas tem que acordar. Não querem trabalhar, mas tem que trabalhar. Não vai estudar, mas tem que estudar. Está chovendo, não quer sair na chuva, mas tem que ir, porque você tem um compromisso. Mas quando chega nas coisas de Deus, quando chove não vai à igreja, e quando está frio também não vai, porque está frio. Mas quando está calor demais. Querido, um soldado no seu regimento, ele faz coisas que ele jamais faria na sua vida privada, mas tem que fazer. E a Bíblia diz que nós somos soldados. Tem soldado nesse lugar aqui hoje? A obra de Deus é parte integrante da nossa identidade. Trabalho é parte integrante. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele diz assim: vocês agora vão cuidar da terra. Ele podia dizer: olha, descansa, folga, faz uma rede aí, pega um coco da Bahia e fica aí a vida inteira. Ele disse: não, vocês vão trabalhar. E tem mais uma coisa: Adão está olhando esses animais aí, começa a dar nome, começa a dar trabalho, queridos, faz parte. E Deus na Bíblia nunca chamou ninguém que estava parado. Eu já preguei a respeito disso. Abraão trabalhava, Deus chamou Abraão. Moisés estava trabalhando, Ele chamou Moisés. Gideão estava trabalhando, Pedro, Tiago, João estavam trabalhando. Deus sempre chama quem está trabalhando. Amém? Josafá fazia a obra de Deus. Nós vamos chegar num momento que você vai ver como Deus é bom, como esse prazer de ser abençoado por Deus, trabalhar para Deus vale a pena. É interessante que Josafá é uma pessoa que Deus olha e vê problemas e vê defeitos. Você, quando olha para você mesmo, quantos defeitos você vê? Nós cantamos um louvor aqui agora, a letra desse último louvor é sobrenatural. Fala de algo que nós só contamos para Deus. Querido, quantas vezes você já dobrou os seus joelhos e foi orar a Deus e teve vergonha de coisa que você fez no seu passado? Nem quero que levante a mão. Coisas que você fez que só você sabe. De vez em quando eu ainda me lembro. Sabe qual a grande vantagem de nós chegarmos a Deus com vergonha e confessarmos esse pecado? É que essa vergonha acaba. Ele perdoa. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar. Ele limpa de toda injustiça. Ele tira. Ele abre uma página em branco e diz: meu filho, minha filha, está aqui, eu estou começando um novo dia. Cada dia que começa é uma nova oportunidade que eu estou te dando para você vencer. Se Deus fosse olhar para os nossos defeitos, eu já estaria morto hoje. E eu acho que metade da igreja também. Se Deus fosse olhar para os defeitos de Moisés, de Davi, que pecou tanto, mas Deus olhava para o coração e disse assim: ele tem defeitos, ele tem essas inclinações, ele é humano, eu me lembro de que ele é pó, mas o coração dele me ama, apesar de todos os seus erros, ele está comigo, ele caminha comigo, ele ama a minha palavra.
Querido, Deus ama quem ama a palavra dele. O salmista diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Querido, eu quero te desafiar a ler a Bíblia todos os dias. Eu quero te desafiar a orar. Querido, vai chegar um momento que quando você pensar que não, já chegou a hora que você determinou para orar, porque é um prazer enorme você estar diante daquele que criou céus, terra e mar, e criou a sua vida, ele projetou do jeito que você é. Ele não vai te mudar, ele vai deixar você desse jeitinho mesmo que você é, mas ele vai mudar o seu caráter. Se você é alegre, você vai ficar mais alegre ainda. Se você não é tão alegre, ele vai deixar você desse jeitinho que é, mas o seu caráter vai ser mudado. Não tente mudar pessoas, porque Deus não quis mudar pessoas. Ele me aceitou do jeito que eu era, alegre do jeito que eu sou. Casei com uma pessoa alegre do jeito que é, e nós somos assim. Cada um tem um jeito diferente. Na mesma casa tem um filho que é espalhafatoso e outro que é comedido. Então Deus vai fazer isso. Deus, quando olha para esse homem, você vê que ele, a primeira coisa que aconteceu no início do reinado, ele foi se aparentar com Acabe. Isso gerou uma perseguição. Sabe o que acontece no final da vida? Ele vai e se alinha com Acasias, que era também rei de Israel, e por causa disso ele morre. Ele morre, podia ter reinado muitos anos, morreu aos 60 anos, podia ter reinado muitos anos, mas morreu por causa dessas alianças. Tem coisas que vão tirando a nossa vida. Amém? Amém? Mas quando vem aquela grande multidão, quando vem aquele povo, a Bíblia diz que se levanta um levita, Jaziel. Esse homem se levanta e diz para o povo assim: não temais, nem vos assusteis, porque essa batalha não é vossa, senão de Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que tem batalha na sua vida e que diz assim: não dá mais, já deu, já passou do meu limite, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Querido, essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Quem vai abrir aquela porta não é você, é Deus. Quem vai curar aquela enfermidade não é você, é Deus. Quem vai mudar o coração do teu filho não é você, é Deus, é Deus. Essa batalha não é vossa, senão de Deus. Não temais, nem vos assusteis. Ele diz isso duas vezes no versículo 15, no versículo 17 do capítulo 20. Não temais, não temas, e nem se assuste, porque a batalha não é de vocês não, a batalha é de Deus. Nós precisamos viver a nossa vida assim, entendendo que a nossa vida pertence a Ele. Querido, o dia que chegar a hora da minha morte chegou, mas enquanto não chegar, é ruim de o diabo levar a minha vida, é ruim de o diabo ceifar a sua vida, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os teme e os livra. Ele caminha com você, ele protege você, a mão dele está sobre a sua vida. Ninguém pode se levantar contra aquele que Deus escolheu, ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Ele não vai ceifar a sua vida nada, não vai lhe ceifar a vida do seu filho nada, porque Ele é Deus, Ele é um Deus que protege. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e aqueles que o livram. Amém? Glória a Deus. A vitória vem, querido, sempre quando há profeta. Eu vou repetir: a vitória sempre vem, biblicamente falando, e nesses dias a vitória vem quando há profeta. A vitória vem quando o povo crê no profeta. A vitória vem quando o povo obedece ao profeta. E a vitória vem quando o povo crê no Deus do impossível. A vitória vem. O grande problema que está faltando nas igrejas é voz profética, voz que vai dizer para a igreja que a igreja não é essa coisinha fraca não. A igreja é a igreja vencedora, a igreja vai desbaratar a Satanás. A Bíblia diz que brevemente ele vai esmagar Satanás embaixo dos seus pés, embaixo da igreja de Deus, da igreja vencedora. E então a palavra para esta manhã é: não temas. O verbo grego é phobel, significa não esteja aterrorizado, não se deixe colocar em fuga, não fuja. É da palavra fobia, daí de phobel vem fobia, são medos. Não tenha medo e nem vos assusteis. A palavra assustar é ptoel, significa atemorizar. Ele está dizendo para você o seguinte: não fique atemorizado, não fique intimidado, não fique amedrontado, porque a peleja não é vossa, senão a peleja é de Deus. Ele, quando disse isso ao povo,
ele influenciou Josafá. Josafá então parece que olhou esse homem que era um levita e que não aparece como um profeta, e não sei se o povo não acreditou muito. Aí o próprio Josafá se levantou e disse assim: ô povo de Israel, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E quando ele libera essa palavra, diz a Bíblia que houve um movimento, porque Deus gosta de desafios. Deus não gosta de ser desafiado, mas Ele gosta de desafios. Ele gosta quando você diz assim: Senhor, Tu és Deus na terra, Tu és Deus no céu, Tu és Deus de montanha, Tu és Deus de vale, Tu és Deus, diante de Ti se dobrará todo o joelho. Então Tu és Deus, Tu vais mover nessa situação, porque Tu és Deus. Ele falou: eu vou. O grande problema é a gente tentar desafiar Deus, a poeira tentando desafiar o Criador de todas as coisas. Mas quando nós dizemos: Senhor, o Senhor é Deus de vitória, o diabo não vai lutar mais contra a minha vida, que ele está amarrado a partir de hoje, aquela situação está acabando na minha vida. Deus quer palavras proféticas, a peleja não é vossa, senão de Deus. Então diz a Bíblia no versículo 22, ao tempo que começaram com júbilo e louvor. O povo não reclamou, o povo não se calou. Quando eles receberam a palavra do levita, provavelmente eles ficaram meio titubeantes, mas quando o próprio rei, influenciado por aquela palavra, ele foi o primeiro a crer. Querido, numa igreja, o primeiro a crer tem que ser o pastor, o primeiro a crer tem que ser o líder, o primeiro a profetizar tem que ser o pastor. Qualquer pastor que pisar nesse púlpito aqui, em qualquer púlpito, tem que ser o primeiro. Púlpito não é lugar de contar derrota, púlpito é lugar de contar vitória, e a vitória é do povo de Deus, porque a luta não é vossa, a luta é de Deus. A peleja, a batalha pertence ao Deus dos exércitos. Amém. Nesse momento o povo começou com júbilo e louvor. Eles começaram já a antever a vitória, aquilo que nós ouvimos muito hoje em dia, começaram a cantar o hino da vitória, começaram a dizer: Senhor, eu vou me preparar, eu vou me preparar porque o Senhor vai dar uma grande vitória, eu vou sapatear nesse lugar, eu vou pular nesse lugar, porque eu sei que a vitória vem. Eu não vou me ajoelhar e dizer: ó Senhor, eu estou aqui, eu sou nada, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Não, o povo vai se levantar e vai dizer: olha Senhor, eu sei que o Senhor vai agir, e como o Senhor vai agir, eu já vou começar a pagar antecipadamente. Eu não vou glorificar depois, eu vou glorificar antes, e vou começar com júbilo ao Teu nome, com louvor ao Teu nome. A palavra júbilo no hebraico é riná, significa brado de júbilo. Querido, eu gosto quando eu vou pregar em qualquer lugar e que eu vejo a igreja dando seus brados de júbilo, a igreja começando a glorificar. Deus está nesse negócio. Brado de júbilo, aclamação, forte aplauso de triunfo, brado alegre de vitória, riná. A pessoa quando começa a glorificar a Deus. Amém. Querido, nas horas mais difíceis, nós precisamos gritar. Se estiver pegando fogo, uma pessoa postou um dia desse, se tiver um prédio pegando fogo, você não chega lá e aparece na janela e diz assim: por favor, ligue para o bombeiro vir aqui. Não é verdade? Chama o bombeiro, está pegando fogo aqui. Não é assim que a gente faz. É nessa hora que a gente vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor não é surdo, eu sei que o barulho não chama a presença de Deus, mas a presença de Deus chama barulho. Aleluia! Oh glória! Eles começaram com júbilo e começaram também com louvor. Não era só júbilo, era louvor. Era um povo que queria dar mais para Deus do que Deus queria receber. O rei Saul chegou para Davi e disse assim: Davi, manda dizer a Davi que para eu dar a minha mulher, a minha filha a ele por mulher, ele tem que trazer 100 prepúcios dos filisteus. Davi foi lá e pegou 200. Querido, quando Deus te pedir uma coisa, dê o dobro. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Começaram com louvor também. Louvor no hebraico é terrilá. É uma celebração que enaltece a Deus. É aquela celebração que diz: Senhor, Tu estás assentado, ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhosas são as Tuas obras, Senhor. Quando olho os céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que Tu criaste, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o coroaste de glória, um pouco menor do que os anjos fizeram.
tu fizeste. Aquela pessoa que começa a dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. São louvores de celebração que enaltece a Deus. Deus, tu és o Deus Altíssimo. Diante de ti nenhum Deus, antes de ti nenhum Deus houve, depois de ti nenhum se formou. Tu és o primeiro, tu és o último, alfa e ômega. Tu morreste e ressuscitaste, tu estás sentado à direita do Pai. Tu és Deus. Terrilá significa uma exultação a Deus, é dizer: Deus, obrigado pela vida, obrigado pela paz, obrigado porque eu sou brasileiro, e brasileiro não desiste nunca, brasileiro investe em Deus, brasileiro coloca a sua vida em Deus. Terrilá significa cânticos de admiração. Alguém olha e diz: ó Senhor, tu és maravilhoso demais, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, se eu os contar seria mais do que areia. Ah, são muitos pensamentos, como é grande a tua bondade, Senhor. Quando eu olho para o sol, para a lua, para esse universo, como tu és grande, são palavras de admiração. Queridos, é muito melhor olharmos para Deus do que ouvirmos o coração. Quando a gente olha para o coração, quando a gente ouve o coração, a gente é traído. Sabe por quê? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o poderá conhecer? Mas quando nós olhamos para Deus, as coisas começam a mudar, as coisas começam a andar, Deus começa a agir. A Bíblia diz que eles começaram a adorar. Eu tenho batido tanto nessa tecla. Cheguem cedo às igrejas, cheguem antes do culto, sente e fale com Deus. Durante o culto, deixa Deus falar contigo, e depois do culto, fale uns com os outros. Em todo o tempo que você chegar, esteja glorificando a Deus, esteja falando com Deus. Diz a Bíblia que eles começaram a glorificar a Deus. Diz a Bíblia assim: e ao tempo que eles começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos das montanhas de Seir, para que vieram contra Israel para serem desbaratados. Quando eles começaram a louvar, Deus mandou um espírito de confusão, e eles começaram a brigar entre eles. Os amonitas e os moabitas se viraram contra os do monte Seir, e eles destruíram todos eles. Depois se viraram uns contra os outros, e no final ninguém ficou vivo. Através de louvor e adoração, e o profeta tinha dito: essa peleja não é vossa não, é de Deus. Querido, você vai começar a adorar nesta manhã, você vai começar a glorificar nesta manhã, você vai para sua casa, vai começar a glorificar, e de repente Deus vai fazer um movimento, e quando você chegar lá, aquele baile funk que você pensava que seria impossível sair, vai sair de lá. Nunca mais eles vão chegar lá, nunca mais vão chegar lá. Comece a glorificar aquele ponto de drogas perto da sua casa, aquela pessoa que é viciada e que perturba, aquele som que na tua casa perturba e que todo dia a mesma coisa, você não consegue dormir. Comece a glorificar a Deus, porque aquele som não passa do teto, mas o som da tua voz, do louvor, vai chegar ao trono de Deus, e o trono de Deus vai abafar aquele problema. É isso que aconteceu com eles, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns contra os outros a destruir-se. Entretanto chegou a Judá um atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, e que jaziam na terra, e nenhum escapou. Quando esse atalaia, porque o que era esse atalaia? Esse atalaia estava trazendo notícia. Josafá está assim, o exército está tanto. Como ele sabia do grande exército? Porque tinha os atalaias que iam lá olhar, os olheiros, os espiões, e eles foram lá. Toda hora eles iam lá, eles continuam lá, eles continuam parados lá. Eles podiam fazer essa caminhada em 1h30, mas Deus freou eles lá. Assim como Deus freou o povo que saiu contra o povo que saiu do Egito, Ele freou e não deixou que chegasse ao povo de Israel. Ele freou o povo lá, e esse atalaia vinha sempre trazendo uma notícia. Ele falou: está todo mundo morto, houve uma briga entre eles e eles morreram. Aí vem a segunda parte. Por isso que nós estamos falando nessa manhã da delícia de receber de Deus, por sermos fiéis a Ele. Diz a Bíblia assim: entretanto chegou Judá, atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, e que jaziam em terra, e nenhum escapou, melhor dizendo. Aí diz o texto no versículo ainda 25, texto de 20 e 25, diz assim: e vieram Josafá
e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Querido, quando a gente diz que quanto maior a tribulação, maior é a bênção, roupa naquele contexto era caríssimo. Não é como hoje que você compra dúzias, que você tem não sei quantos sapatos. Naquele tempo roupa era muito difícil de fazer, era extremamente caro. Só a indústria que veio baratear tudo isso, e concomitantemente ela abriu portas para que as pessoas também trabalhassem. Mas nesse contexto aqui as pessoas faziam um seguro de roupa. Você vê que Davi, que Sansão foi lá e pegou vestes dos filisteus. A veste era coisa preciosa. A Bíblia diz que coisas preciosas estavam no meio deles. O povo estava morto. Querido, você pode imaginar 1.160.000 pessoas indo buscar despojo. Cada um vinha 83 quilômetros andando, cheio de coisa, com seus camelos, com seus bezerros, sei lá o que, cheio de coisas preciosas, e levando para Jerusalém. Quantas viagens fizeram durante o dia? 3 dias recolhendo as bênçãos que Deus tinha para eles e tem para a sua vida também. 3 dias eles buscando, 3 dias eles enriqueceram. Aquele povo que veio para destruir Israel, aquele povo foi destruído, querido. Aquele povo que veio para acabar com Israel, para aniquilar Israel, ele é que foi destruído. E mais ainda, eles deixaram toda a sua riqueza. Querido, quando Israel saiu do Egito, ele levou toda a riqueza do Egito para ele. A Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra, querido, que nós precisamos entender que o Deus de Israel é o Deus que pode todas as coisas. Sabe o que diz a Bíblia? Que no quarto dia, eles se reuniram para louvar ao Senhor. Você percebe que nós somos muito prósperos na hora de pedir. Senhor, nos abençoa nessa viagem. Senhor, coloca o teu anjo. Senhor, abençoa o motorista, para que não haja problema. Tira os motoristas maus, não livra dos acidentes. Se é de avião, Senhor, abençoa a decolagem, a aterrissagem. Senhor, abençoa a nossa vida. E nós pedimos e clamamos, pedimos oração. Quando nós chegamos lá, esquecemos. É muito difícil a pessoa dizer, agora vamos fazer aqui uma reunião para agradecer a Deus que nós chegamos bem. Já percebeu isso? Nós somos assim, nós somos humanos e fazemos assim. Precisamos mudar isso. Ao chegar ao lugar, dizer assim, Senhor, agora eu quero te agradecer porque eu cheguei bem. O teu anjo me protegeu, a tua mão, o teu braço forte, mão estendida foi para com a minha vida, e eu quero te agradecer por isso, Senhor. Estou aqui, obrigado porque eu cheguei, agora fica comigo. E na hora de sair, de chegar, a mesma coisa. E diz a Bíblia que ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca para ali louvar ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com ataúdes e harpas e trombetas para a casa do Senhor. E veio temor de Deus sobre todos os reinos das terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Eu fico imaginando aqueles milhões de pessoas caminhando com alaúde, com harpa, com trombetas, sabe-se lá quantas centenas que tocavam, havia muitos instrumentos, glorificando ao Deus de Israel. Sabe o que falta na nossa vida, queridos? A adoração. Falta na nossa vida uma vida de adoração plena. Todos nós temos algo para fazer. Ninguém está dizendo que você tem que ficar o dia inteiro dizendo glória, aleluia, xamanaia. Ninguém está dizendo isso. Você trabalhe mesmo, faça o melhor, peça a Deus que Ele te ajude, e Ele vai te ajudar. Você tem os seus trabalhos de casa para fazer. Tomar conta de casa não é fácil, lavar uma casa não é fácil, fazer comida não é fácil, passar roupa não é fácil. Tudo isso é muito difícil. Pegar o ônibus na ida e na vinda, mas que a sua vida seja em completo louvor. A hora que tiver um tempo, vai para Deus, começa a clamar a Deus. Na hora que tiver tudo bem, clame a Deus. Na hora que tiver tudo mal, clame a Deus. Se você tem dúvida do que vai acontecer, ore a Deus. Se você tiver certeza, ore também a Deus, porque enganoso é o coração do homem. Esse povo volta com louvor, e ele volta para receber
conceder de Deus as bênçãos. Ele volta para dizer assim: Senhor, o Senhor me deu as bênçãos, agora eu vou te louvar, eu vou te adorar. Querido, Deus tem bênção sobre a sua vida. Querido, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, querido. Ele tem bênção sobre a sua vida. Ele tem bênção hoje sobre a sua vida. Vamos estar aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos estar aqui à frente agora, queridos. Vamos glorificar aquele que pode todas as coisas. Vamos dizer para ele: Senhor, eu estou aqui para receber. Muitas foram as bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida de Josafá. E nesta manhã profética, eu também estou aqui para glorificar, para exaltar, para engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Venha, querido, há espaço aqui, venha. Vamos glorificar aquele que tudo pode. Vamos glorificar aquele que tudo pode. Aleluia. Pode chegar, há espaço para ti. Há espaço, glorifica, faça como o povo de Israel. 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 Oh, começa a glorificar. A vitória para o povo de Deus. A vitória para o povo de Deus. Oh, a vitória, querido. O povo começou a fazer isso que vocês estão fazendo, a glorificar ao Senhor. Nesse momento os céus dessa cidade estão se abrindo aqui. Aonde chegar essa pregação, os céus da sua casa, os céus dessa cidade estarão abertos. A glorificação ao Deus eterno. Oh, a Bíblia diz: batei palma todos os povos, aplaudi com as mãos. Oh, Deus gosta desse movimento. O céu não é um lugar silencioso. O céu é um lugar de barulho. O céu é um lugar de louvor. Israel é um lugar de adoração. Até hoje é assim. Há barulho naquele lugar de glorificação ao Deus que tudo pode. Eu clamo a esse Deus. Eu, nas mãos desse Deus, eu entrego a sua vida. Eu entrego a sua vida. Abre a sua boca, querido. Abre a sua boca. Se você sabe falar em línguas estranhas, comece a glorificar. Deus quer trazer cura para você hoje. Quebrar tudo aquilo que o diabo lançou sobre a sua vida. Toda seta. Vai glorificando aquele que vive e reina. Você pode também abençoar a pessoa que está do seu lado. Se você quer abraçar a pessoa que está do seu lado, pode fazer isto. Pode colocar a mão sobre ela. Pode abençoar a vida dela. Libera a bênção que Deus está te dando nesta manhã. Oh, meu Deus, libera a bênção. Libera a bênção sobre o povo de Deus nesta manhã. Esse barulho santo, essa glorificação. A Bíblia diz que lá no céu há louvor, a glorificação. Deixa Deus te usar. Em todo o tempo deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ora para a pessoa que está do seu lado. Ora para a pessoa que está atrás de você. A pessoa que está à sua frente, ore por ela. Oh, ore, ore. Deus, eu quero me levantar nesta manhã profética em favor do teu povo. Assim como o Senhor fez com Josafá. O Senhor não considerou, Senhor, os erros dele, mas o Senhor resolveu abençoar. Porque quem o Senhor abençoa está abençoado. Quem o Senhor amaldiçoa está amaldiçoado, como diz a tua palavra. Oh, meu Deus, renova. Manda um avivamento para a cidade do Rio de Janeiro. Manda um avivamento para o Brasil. Manda um avivamento para cada bairro, para cada igreja deste país, meu Deus. Move o teu braço. Eu me levanto nesta manhã e quero te pedir, meu Deus e meu Pai, opera de maneira sobrenatural na vida do teu povo. Oh Deus, eu me levanto nesta manhã como intercessor da vida de cada um. Que a tua unção esteja neste lugar, que o teu poder esteja neste lugar. Meu Deus, opera, opera, Senhor. Vai abençoando, vai estendendo as tuas mãos. Vai estendendo as tuas mãos. Vai abençoando, Senhor. Assim como o Senhor fez com Josafá. Elimina os inimigos do teu povo. O Senhor libera os céus com as bênçãos da terra. O Senhor liberou a bênção do céu. O Senhor liberou a bênção da terra. O Senhor freou os exércitos que vinham contra o povo de Israel. Faze isto, Senhor, no meio do teu povo. O Senhor é Deus no céu. O Senhor é Deus na terra. O Senhor é Deus das montanhas. O Senhor é Deus dos vales. E por esta razão, Senhor, por esta razão, nós vamos orar de uma forma sobrenatural a oração de Jabez, estendendo as mãos para aquele lugar.
e profetizando a oração de Jabez, a oração que diz: tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu quero declarar que ao sairmos daqui não haverá bala perdida, assalto, tentativa de assalto, colisão, queda, atropelamento, luxação, torção. Nada vai atingir a sua vida. Eu quero declarar que uma semana de vitória está te esperando, que as bênçãos de Deus foram derramadas sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus não falhou, não falha e não vai falhar na sua vida. Deus nunca falha, Deus nunca falha. E aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A esse Deus seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Se você crê nisso, dá um brado de vitória, glorifique o nome do Senhor. Ele está aqui, glorifica o Messias de Israel, aleluia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoa a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus, amém. A pedra de luz ele derrubou, pastor.